E se a fé não fosse o oposto da razão, mas na verdade a sua conclusão mais lógica? Pois é, essa é a ideia super ousada por trás de Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. A gente vai mergulhar em como um ex-ateu conseguiu construir um argumento para a fé que não começa na Bíblia ou na igreja, mas numa experiência que todo mundo, sem exceção, compartilha. Bom, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Já parou para pensar por que a gente se irrita tanto com uma injustiça, mesmo que ela não afete a gente diretamente? Ou por que a gente sente lá no fundo que um ato de sacrifício é a coisa certa a se fazer? Essa vozinha interna, essa bússola moral que parece universal, que C.S. Lewis usa como ponto de partida para uma jornada de raciocínio que, olha, é surpreendente. Então, o nosso roteiro para entender isso vai ser o seguinte. A gente começa com essa tal de lei moral, entende o problemão que o livro queria resolver na época, depois segue passo a passo o argumento do Lewis. Aí a gente faz uma análise justa, vendo os pontos fortes e os limites da obra, pensa em como isso se aplica na vida real e, no final, encara a grande pergunta: será que a razão pode, de fato, levar à fé? O mais interessante é que o ponto de partida do Lewis não é um dogma ou um versículo, nada disso. É uma observação sobre nós, seres humanos. É como se ele dissesse: calma. Antes de falar da resposta que o cristianismo diz ter, vamos primeiro entender a pergunta que a nossa própria consciência faz todos os dias. E aqui está o conceito-chave: a lei moral. Isso não é uma lei de trânsito que alguém inventou, nem é só uma questão de gosto pessoal. É aquela sensação profunda de que isso não se faz quando a gente vê alguém sendo cruel, por exemplo. Para Lewis, se esse padrão de certo e errado é real e não só uma convenção que a gente criou, então, de onde ele veio? Ele sugere que essa lei aponta para um legislador. Agora sim, vamos falar do livro e do autor. C.S. Lewis era um acadêmico brilhante e um ateu convicto. Ele não escreveu o Cristianismo Puro e Simples para ser um sermão. Muito pelo contrário. Ele escreveu como uma resposta lógica, quase como um advogado apresentando um caso, para uma pergunta que na época dele era mais urgente do que nunca. E a pergunta era essa. O livro foi escrito logo depois da guerra, sabe? O mundo estava traumatizado, as pessoas céticas, cansadas de grandes discursos. Nesse cenário, o Lewis tenta mostrar que acreditar não era uma fuga da realidade. Na verdade, ele argumenta que a fé cristã era a explicação mais coerente para essa realidade tão complicada. E o que faz o livro ser tão cativante é a forma como ele organiza as ideias. Ele não joga um monte de informação de uma vez, ele constrói o caso dele em etapas, camada por camada, como se estivesse pegando na nossa mão e nos guiando por um raciocínio que começa em algo que a gente conhece para chegar em algo inesperado. O fluxo é mais ou menos esse. Começa com a lei moral que todo mundo sente. Se ela existe, a explicação mais lógica, segundo ele, é que existe uma mente por trás de tudo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. E o mal no mundo? E o sofrimento? Ele não foge disso. E é para responder a isso que ele introduz Jesus, como a peça que faltava no quebra-cabeça. E o objetivo de tudo isso não é só acreditar, é uma transformação completa. Então, o pulo do gato é este. Se a gente concorda que existe um certo e um errado de verdade, que não são só opiniões, a ideia de que o universo é só um acidente cósmico, sem propósito, começa a parecer menos lógica do que a ideia de que existe uma fonte para essa moralidade toda. E aqui a coisa fica ainda mais provocadora. Lewis nos coloca diante de um dilema sobre Jesus. É muito confortável chamar Jesus só de um bom professor de moral, como está aí à esquerda. Mas o Lewis argumenta que o próprio Jesus disse sobre si mesmo torna essa posição impossível. Alguém que diz perdoar os pecados de toda a humanidade e que afirma ser Deus não pode ser só um bom mestre. Segundo Lewis, ou ele era quem dizia ser, ou era um mentiroso descarado, ou então era completamente louco. É uma escolha desconfortável, mas para ele é a única logicamente possível. Bom, mas é claro que nenhuma obra é unânime, e uma análise honesta precisa olhar os dois lados da moeda, né? Vamos ver o que faz esse livro ser tão forte até hoje, mas também onde estão os seus possíveis limites. Os pontos fortes são bem claros. Lewis tinha um talento incrível para explicar coisas super complexas de um jeito simples. A lógica dele é afiada, mas nunca parece distante ou fria. E as analogias que ele usa, nossa, são famosas porque grudam na cabeça. E, talvez o mais importante, ele conversa com quem duvida de um jeito muito respeitoso. Ele constrói pontes, não muros. Por outro lado, o livro tem sim os seus limites.
Como a ideia era falar para todo mundo, ele não entra nos debates filosóficos super técnicos, e isso pode fazer o livro parecer simples demais para um acadêmico, por exemplo. E o ponto de partida dele, a tal lei moral, é justamente algo que muitos filósofos hoje em dia debatem. Mas, para ser justo, a intenção do Lewis nunca foi dar a palavra final, e sim abrir uma porta para a conversa. Ok, teoria muito interessante, mas e aí? Na prática, no dia a dia, como é que essas ideias podem ser aplicadas? De que forma ler esse livro pode, de fato, mudar o jeito que uma pessoa pensa? Olha, o valor prático é enorme. Para quem já crê, o livro dá um tipo de chão racional, uma confiança que não depende só do sentimento do dia. Para conversar com quem pensa diferente, ele oferece uma linguagem comum, sabe? E para todo mundo, crente ou não, é um convite para se olhar no espelho com honestidade e principalmente é um baita exercício para deixar o pensamento mais afiado. E assim a gente chega no clímax do argumento. A grande provocação que o C.S. Lewis deixa no ar, desafiando de frente uma das ideias mais comuns do nosso tempo. Aquela de que razão e fé são como água e óleo, não se misturam. Essa frase resume tudo. A jornada que o Lewis propõe não é sobre abandonar a lógica para poder acreditar em algo. É justamente o contrário. É um convite para a gente usar nossa razão com tudo, de forma honesta, corajosa e ver até onde ela nos leva. No fim das contas, cristianismo puro e simples não é um manual para você ganhar discussões na internet. É mais como uma lanterna, uma ferramenta para a gente buscar clareza. Clareza sobre o que o cristianismo de fato propõe, clareza sobre de onde vêm nossos próprios valores e clareza sobre as perguntas mais importantes da vida. E só essa busca por clareza já é transformadora. E a gente termina com essa pergunta que ecoa por todo o livro. Não é uma resposta pronta, é um convite aberto para a jornada de cada um. O que será que a gente encontra se decidir levar o nosso raciocínio a sério, até as últimas consequências? A resposta, como Lewis sugere, pode ser bem diferente do que a gente imagina.